Oiê, vim aqui avisar que essa é a segunda parte da aula da blusa hibisco. A primeira parte dela eu compartilhei na quinta passada com vocês. Então, se você chegou agora aqui no canal por esse vídeo, eu recomendo que você dê uma olhadinha aí no card de informações ou na legenda desse vídeo, que eu vou estar deixando o link para você poder acessar a primeira parte da aula e poder estar fazendo a sua blusa, ok? E se você gostou da aula da blusa hibisco, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou, de curtir esse vídeo e de compartilhar para que ele chegue a mais pessoas, pois é só dessa forma que eu consigo continuar criando esses conteúdos gratuitos e trazer ele aqui para o canal. Então, se você gosta do meu conteúdo, aproveita para me dar essa forcinha aí. Então era isso, gente, bora pro passo a passo. Então aqui, como eu tô fazendo somente uma amostra, eu vou encerrar minhas carreiras de ponto fantasia por aqui, né, com somente 3. Mas aí na sua peça em tamanho real, você pode seguir as recomendações que eu passei anteriormente aí no vídeo para poder adaptar para o seu tamanho, ok? Então, feita a quantidade necessária de carreiras em ponto fantasia para o seu tamanho, a gente vai começar a trabalhar em pontos altos. Então aqui vou subir 2 correntinhas. Dentro do espaço onde a gente estava fazendo 3 correntinhas, nessa carreira a gente vai colocar 3 pontos altos. Onde a gente estava fazendo aqueles pontos fechados juntos, a gente coloca um ponto alto. Novamente, espaço de 3 correntinhas, 3 pontos altos. Chegando aqui sobre aqueles 2 pontos, né, que a gente faz no mesmo espaço, mas não fecha junto, ó. Eu vou colocar um ponto alto sobre um deles. E no segundo eu vou colocar 2 pontos altos, para já fazer o aumento necessário aqui nessa parte da carreira. Faço uma correntinha e aí pulo para dentro do bloquinho e refaço outro bloquinho. Então, chegando aqui na parte das mangas, a gente vai continuar trabalhando com os mesmos pontos que a gente trabalhou na carreira anterior. Então, daqui em diante, né, vai ser dessa forma. Parte da frente e costas da peça a gente trabalha em ponto alto e a parte das mangas a gente continua, né, com o mesmo ponto vazadinho. Então, aqui fiz o lequinho, faço uma correntinha. Dentro aqui, ó, do espaço de correntinha eu faço 2 pontos altos. Separo pelas 3 correntinhas. E faço, né, o bloquinho lá no ponto do meio. Fechando, né, 2 pontos altos juntos. Então, aqui na manga é isso, né? A gente só vai seguir como a gente já vinha fazendo até esse momento na peça. Então, aqui terminei de fazer um lado da minha manga. Já fiz aqui, né, vou fazer uma correntinha e aqui desse lado novamente, né, como a gente já trabalhou um lado em ponto alto, esse outro lado novamente vai ser em ponto alto. Então, aqui, ó, no primeiro pontinho desse lado, a gente vai fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. No pontinho do lado, um ponto alto. Indo aqui, ó, para as correntinhas, a gente coloca 3 pontos altos no mesmo espaço. Sobre aqui, ó, os bloquinhos que a gente estava fazendo, a gente vai colocar somente um ponto alto. E vai repetir dessa forma, né, até finalizar esse lado. Então, onde a gente tem 3 correntinhas, são 3 pontos altos, e sobre os bloquinhos que a gente fez na carreira anterior, somente um ponto alto. Lá no final, tem que lembrar aqui, ó, no último ponto, de fazer 2 pontos no mesmo espaço para poder fazer o aumento. Chegando na outra manga, novamente, a gente vai repetir os pontos como eles se apresentam. E chegando lá do outro lado, a gente só finaliza a carreira, né, fazendo ponto alto também. Então, como o restante dessa carreira aqui é só uma repetição, eu vou finalizar ela e depois eu volto para mostrar para vocês como a gente vai continuar. Então, aqui finalizei a minha carreira e eu vou fechar com baixíssimo lá em cima daquelas 2 correntinhas, né, que eu usei para iniciar essa carreira.
Então agora daqui em diante é dessa forma que a gente vai trabalhar essa peça, né, até finalizar as carreiras de manga. Então sempre parte da frente e costas, a gente vai fazer em ponto alto, e quando chega na parte das mangas a gente continua repetindo aqui esse ponto vazado. Então aí na tela eu tô deixando as sugestões de carreiras que você vai ter que fazer aqui para cada tamanho. Feita essa quantidade de carreiras, a gente vai separar a peça e vai tecer somente algumas carreiras na parte das costas. Porque a ideia da peça, ó, é que ela fique dessa forma, com a parte de trás mais alta do que a parte da frente, que é para a parte da frente da peça ela não ficar pegando no pescoço. Mas então aqui para minha peça no tamanho PP eu fiz 3 carreiras, e basicamente para cada tamanho maior que você for fazer, você vai ter que fazer uma carreira extra, certo? Então aqui como é só uma amostra, eu vou encerrar aqui com somente uma carreira, mas aí para adaptar essa peça e tecer num tamanho real, você pode seguir as recomendações que eu deixei aí na tela, certo? Então para fazer as carreiras na parte das costas, se você tiver também com seu fio preso no meio da carreira, você vai ter que cortar ele. Se seu fio tiver tipo meio perto assim da beirada, aí talvez você possa caminhar com baixíssimo até chegar na quina. Mas se não, o certo, né, é cortar esse fio e prender ele lá na pontinha do trabalho. Então aqui, ó, vou prender meu fio na quina do trabalho, fazendo, né, um ponto alto. E aí repito ali o lequinho que a gente vem fazendo em todas as carreiras. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, pro espaço de um ponto alto e faço 2 pontos altos, que vai equivaler, né, ao aumento que eu preciso nessa parte do meu trabalho. E agora aqui até o final a gente vai seguir trabalhando ponto sobre ponto. Então chegando aqui no final da carreira, no último ponto a gente faz 2 pontinhos no mesmo espaço, faz a correntinha de separação e vem pra dentro do lequinho e faz, né, outro lequinho. Então, novamente, eu tô deixando aí na tela, né, a quantidade de carreiras que você vai ter que fazer somente na parte das costas, mas basicamente aqui a gente faz carreiras, né, de vai e vem até ter a quantidade de carreiras necessárias. Então aqui, ó, finalizei uma carreira, vou virar o trabalho e vou voltar aqui, né, fazendo outra carreira de ponto alto. Então vou caminhar meu fio aqui pra dentro do lequinho, faço um ponto baixo, 2 correntinhas e aí faço o lequinho. Então, esse ponto baixo e as 2 correntinhas, né, já equivalem ao nosso primeiro ponto. Novamente, chegou aqui, ó, no primeiro ponto alto da carreira, a gente faz 2 pontos no mesmo espaço, que são equivalentes, né, ao nosso aumento. E aí, o restante dos pontos, a gente segue fazendo ponto sobre ponto. Chegando aqui no final da carreira novamente, né, no último ponto a gente faz 2 pontos altos no mesmo espaço que equivalem ao nosso aumento. Faz a correntinha de separação e vem para dentro do lequinho. Então aqui só um exemplo para a gente poder dar continuidade. Então se aí na tela eu deixei recomendado, por exemplo, que você precisa de 3 carreiras para a parte das costas, né, para tecer aí no seu tamanho. Então aí você vai fazer as 3 carreiras e para poder juntar, né, a parte das costas com a parte da frente, você vai voltar uma 5ª carreira e aí sim você vai juntar com o outro lado, certo? Porque daí no caso a 5ª carreira não ficaria só nas costas, né? Ela já pegaria toda a volta da peça. Então aí para você ter certeza que as medidas que eu tô passando para vocês aí na tela vai ser suficiente para você tecer a peça no seu tamanho, você pode usar de base a medida de circunferência do seu busto. Ou você também pode ir provando a peça, né, em você conforme você vai fazendo para ter certeza que tá tudo certo. Então aqui, ó, pegando a minha peça em tamanho real, após terminar as 3 carreiras de ponto alto que eu fiz, né, em volta da peça toda, contando, né, de lequinho a lequinho, eu fiquei aqui, ó, com 40 centímetros. Então, isso já equivale mais ou menos a metade de circunferência do meu busto, certo? Mas aí, como feita, né, as 3 carreiras, a gente ainda faz mais algumas carreiras somente na parte das costas e ainda faz aumentos nela. Após, né, terminadas minhas carreiras de aumento, na parte das costas,
eu fiquei com 42 centímetros. Então, esses 2 centímetros de diferença aqui da parte da frente já igualam a medida de circunferência do meu busto. Porque como eu tenho 82 centímetros, né, 40 não é a metade, e sim 41. Então, aí conforme eu fui fazendo os aumentos ainda somente na parte das costas, chegou na medida certa de circunferência, certo? Então, da parte da frente da sua peça para a parte das costas, vai acabar tendo essa variação, né, de 2 centímetros. Então, aí você pode se guiar, né, pela medida de circunferência do seu busto, como eu mostrei aqui, ou você pode ir provando a peça em você, né, para ter certeza que tá funcionando. Então, aqui, ó, outra coisa que você precisa cuidar quando estiver fazendo as carreiras na parte das costas é que quando você for fazer a última carreira para unir, você tem que estar com a sua peça, ó, pro lado direito dela, porque após feitas essas carreiras, a gente vai tornar a trabalhar de forma circular. Então, aqui vou fazer a minha carreirinha de volta, né, para poder fazer a união. Feita ela, eu volto para mostrar para vocês como a gente vai, né, continuar e prender um lado no outro. Então, aqui, ó, cheguei no final da minha carreira e dentro desse lequinho aqui, ó, em vez de fazer o lequinho completo, eu fiz somente 2 pontos altos. E aqui, pra unir uma parte na outra, né, só vou dobrar aqui a peça, vou laçar o meu fio e pular desse lequinho, ó, pro lequinho lá da parte da frente. E aí, dentro desse espaço, faço novamente 2 pontos altos. Faço a correntinha de separação, laço o fio e venho aqui, ó, pro primeiro ponto alto da carreira. E nessa carreira aqui, como a gente já tá começando a trabalhar o corpo da peça, aqui a gente não vai mais fazer aumento. Porque nessa parte, né, você já precisa ter chegado na medida de circunferência do seu busto, certo? Então, aqui a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, até chegar lá no começo da carreira, e aí a gente prende com baixíssimo. Ó, então aqui novamente cheguei no final da carreira, dentro do bloquinho eu vou fazer somente 2 pontos altos. E aí, ó, já fecho com baixíssimo pra fechar a peça. Então, prontinho, agora daqui em diante, né, a gente já trabalha novamente de forma circular essa peça. Então, aqui feitas essas carreirinhas, as próximas a gente vai trabalhar num ponto um pouquinho diferente. Então, aqui vou subir 2 correntinhas, né, que vão equivaler ao meu primeiro ponto. E vindo aqui, ó, pro pontinho do lado, eu vou trabalhar ele em relevo. Então, eu vou passar minha agulha por trás do ponto, ó, dessa forma. E aí, faço um ponto alto. O ponto do lado, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E indo aqui, ó, pro próximo pontinho novamente, eu vou pegar ele em relevo passando a agulha por trás dele, dessa forma. O ponto alto do lado aqui, eu pego normalmente fazendo ponto sobre ponto. Mais uma vez, ó, em relevo. Então, aqui é dessa forma que a gente vai trabalhar por algumas carreiras. Sempre fazendo aqui, ó, um ponto alto sobre ponto alto. E aí, um pontinho em relevo. Então, na hora de fazer esse ponto, é só importante cuidar, porque quando a gente faz o ponto em relevo, o ponto alto do lado, ele fica meio pra trás do ponto. E aí tem que cuidar, né, pra não acabar pulando o ponto sem querer. Então, aí feito, né, o ponto alto sobre o ponto alto, a gente faz em relevo. Pegando, né, o pontinho do lado aqui e passando a agulha por trás. Então, aqui por toda a volta a gente vai seguir dessa forma. Então, vou terminar minha carreira e na próxima eu volto pra mostrar pra vocês, porque ela vai ser um pouquinho diferente.
Então, aqui chegamos no final da carreira e a gente vai fechar com um baixíssimo, né, no primeiro pontinho que a gente fez. E agora aqui, para ir para a próxima carreira, a gente vai intercalar os pontos. Então, aqui, ó, nesse primeiro ponto onde a gente prendeu aqui com baixíssimo, a gente tinha um ponto alto tradicional. Então, nessa carreira, ele precisa estar em relevo. Então, para isso, a gente vai pegar a agulha aqui, ó, vai dar a volta por trás desse ponto, vai fazer um ponto baixo, uma correntinha. Então, aqui a gente tem um ponto alto em relevo. Indo aqui para o ponto do lado, a gente tinha um ponto em relevo na carreira anterior. Então, nessa carreira, a gente vai fazer somente um ponto alto sobre ele. O ponto alto, ó, do lado era um ponto tradicional. Então, aqui a gente vai passar a agulha por trás e tirar ele em relevo. Do lado, novamente, era em relevo, então a gente vai fazer só um ponto alto normalmente sobre ele. O próximo ponto era um ponto alto tradicional, então aqui a gente vai pegar ele em relevo. Então, percebam que a gente vai intercalando os pontos para que os pontos em relevo da carreira anterior fiquem com um ponto alto tradicional e os pontos altos tradicionais da carreira anterior fiquem em relevo nessa carreira. Ó, então, assim que a gente vai trabalhar, né, até finalizar aqui, sempre intercalando os pontos. Então, aqui, ó, só para mostrar para vocês, né, como que a peça vai ficar trabalhando nesse ponto. Aqui na minha peça, ó, em tamanho real, ficou dessa forma aqui. Então, aqui, ó, para dar continuidade, você vai trabalhar sempre repetindo essas últimas duas carreiras que a gente fez, para sempre ir intercalando, né, os pontinhos em relevo na peça, para que ele fique com esse efeito aqui, ó, de quadradinhos, certo? Então, aí na tela eu tô deixando novamente as sugestões de carreiras que você vai fazer aí para cada tamanho, mas essa parte aqui, ela depende muito do comprimento que você quer a sua peça, pois a minha peça eu teci ela com o intuito de ser uma blusinha mais curta, assim, tipo um cropped. Então, caso você queira uma peça maior, eu recomendo que você prove a peça em você, para ter certeza que o tamanho tá ficando do jeito que você quer. Então, aqui, ó, na minha peça em tamanho real, que eu teci em tamanho PP, eu teci por 9 carreiras nesse ponto em relevo. E essas 9 carreiras, ó, ficaram com um total de 6,5 cm mais ou menos. Então, aí, caso você queira uma peça maior, né, você vai fazer aí por mais carreiras, considerando que para finalizar a peça, ó, a gente vai trocar de ponto e a peça vai crescer aqui a mais ou menos uns 4 centímetros. Então, se, por exemplo, né, você quer uma peça que, ao total, ela chegue a 70 centímetros de comprimento. Então, aí você vai tecendo essas carreiras em ponto fantasia até sua peça ter mais ou menos aí uns 66 centímetros de comprimento, né, no total. Aí você encerra as carreiras de ponto fantasia para poder tecer essas carreirinhas de acabamento aqui, certo? Caso você queira uma peça mais curta aí como a minha, você pode seguir as recomendações que eu tô deixando aí na tela, mas sempre lembrando de provar em você conforme você faz para ter certeza que as carreiras recomendadas vão ser suficientes aí pro seu tamanho, certo? Então aqui, como eu vou repetir somente essas duas carreiras, eu vou dar um comprimento aqui na minha amostra e volto para mostrar para vocês como a gente vai finalizar essa peça. Mas aqui, só mais uma vez, né, para não ficar dúvidas, a gente vai trabalhar agora, né, sempre intercalando os pontos em relevo, certo? Então, na carreira anterior, onde a gente tem ponto em relevo, na carreira de cima a gente vai fazer um ponto alto tradicional, que é o ponto alto, né, só pegando o ponto aqui, ó, na correntinha dele. E onde na carreira anterior a gente tinha um ponto alto tradicional, nessa carreira seguinte a gente vai passar a agulha, ó, por trás dele, para poder tirar ele em relevo. E aí é dessa forma que a gente vai ir trabalhando. Quando a gente finalizar essa carreira aí para a carreira de cima, novamente a gente vai inverter os pontos. Então, onde nessa carreira a gente tem ponto alto tradicional, na carreira de cima a gente vai fazer um pontinho em relevo. Onde a gente tem pontinho em relevo, a gente faz um ponto alto tradicional, certo? Então, aqui fiz mais umas carreiras, né, nesse ponto fantasia para dar um pouco de comprimento na minha peça, né, e para vocês poderem ver melhor, né, como vai ficando. Mas como aqui é só uma amostra, né, eu não fiz todas as carreiras. Então, aí na sua peça em tamanho real, você vai seguindo as orientações que eu tô deixando aí na tela ao longo de todo esse vídeo. Ou você pode ir provando a peça em você para se certificar que o tamanho tá ficando certo, ok? Então, terminadas essas carreiras, sua peça já vai ter mais ou menos aí o tamanho total que você precisa de comprimento na sua peça.
E agora aqui as carreirinhas de acabamento, elas vão ser iguais para todo mundo. A não ser, né, que terminando aí essa parte desse ponto fantasia aqui, você perceba que é a sua peça mais comprida. Aí você pode estar fazendo, né, mais carreiras aqui, né, nessa próxima parte, certo? Tá, então aqui terminada a carreira, né, nesse ponto, a gente vai voltar a trabalhar em pontos altos tradicionais. Então aqui vou subir 2 correntinhas para dar altura no meu ponto. Vou vir aqui, ó, no ponto do lado e fazer um ponto alto. E é assim que a gente vai trabalhar em toda essa volta aqui. Para cada ponto que a gente tem, a gente vai fazendo, né, um ponto alto tradicional. Não vamos, né, mais trabalhar em relevo aqui. Então aqui, ó, chegou no final da carreira, vai fechar com baixíssimo lá na segunda daquelas 2 correntinhas que a gente usou para iniciar. Então aqui começou uma amostra, vou parar por aqui. Mas aí na sua peça em tamanho real, você vai fazer de 2 a 3 carreiras aqui em ponto alto. Vai depender, né, do comprimento que você deseja a sua peça. Mas ao longo do vídeo vou deixar essa informação aí na tela, né, que é para facilitar a execução da peça. Então aí feitas suas 2 ou 3 carreiras de ponto alto, em ponto alto, você vai ter que começar a trabalhar em ponto vazado. Então, para isso, a gente vai subir aqui 4 correntinhas. 3 são para dar altura no ponto e a 4ª correntinha de separação. Vai pular um espaço de base e no espaço do lado a gente vai fazer um ponto alto. Correntinha de separação, pula um de base, no do lado, ponto alto. E vai repetindo isso até o final, ó. Correntinha, pula um de base, ponto alto. Então aqui, chegou no final da carreira em ponto vazado, a gente fecha com baixíssimo na 3ª correntinha. Então agora aqui indo para a carreira seguinte, a gente vai continuar no ponto vazado, mas a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então aqui, ao invés de só subir as correntinhas, a gente vai dar a volta aqui, ó, na agulha, por trás do ponto, vai fazer um ponto baixo. Sobe uma correntinha, 2 correntinhas. Então aqui a gente tem um ponto alto, faz a correntinha extra para separar. Laça o fio, vem no ponto alto do lado e a gente vai pegar ele por trás, para fazer em relevo. Faz correntinha de separação, novamente pega o ponto alto por trás e aí faz um ponto alto normalmente. Correntinha, vem no ponto alto aqui, ó, e pega ele por trás dessa forma. E é assim que a gente vai trabalhar até o final dessa carreira. E aqui você só precisa cuidar com uma coisa. Esse ponto em relevo aqui, ele tende a repuxar um pouquinho a peça. Então, na hora de fazer as correntinhas, você tem que cuidar para ela ficar mais larguinha mesmo, né? Para não acabar puxando ela dessa forma. Senão a sua peça vai repuxar e vai ficar com a barra mais apertada que o restante. Caso você tenha o pontinho muito, muito apertado, em vez de uma correntinha, você pode fazer 2 correntinhas. Que aí dessa forma você garante que a sua peça, né, não vai ficar repuxada. Certo? Mas aí se você tem um pontinho mais largo, né, é só fazer a correntinha de separação aqui normalmente e vir pro ponto alto, ok? Então aqui, né, não tem segredo, até o final a gente vai seguir dessa forma. Fazendo o ponto vazado, né, só que tirando ele em relevo, em vez de fazer, né, pontos altos tradicionais. Então aqui chegou no final da carreira mais uma vez, vai fechar com baixíssimo lá na 3ª daquelas correntinhas que a gente usou para iniciar. Então aí feitas as 2 carreiras em ponto vazado, a próxima carreira vai ser em ponto baixo e já vai ser a última carreira desse trabalho.
E agora a gente vai trabalhar aqui nos espaços de correntinha entre os pontos altos. Então aqui já caminho o meu fio para dentro desse espaço, faço um ponto baixo. Aqui dentro mesmo, outro ponto baixo. Pulo para o espaço de correntinha do lado e novamente faço 2 pontos baixos. Pulo para o espaço do lado novamente. E vou trabalhar dessa forma até o final dessa carreira. Sempre colocando 2 pontos baixos para cada espaço de uma correntinha da carreira anterior. Então, finalizada a carreira em ponto baixo, novamente a gente vai prender aqui, ó, com baixíssimo no primeiro ponto. E aqui, como já é a última carreira, a gente vai fazer aqui um nozinho. Vai cortar esse fio e aí é só esconder. Então, aqui é só ir passando por dentro, né, dos outros pontos, de uma forma que ele não apareça na peça, né, e também não vá soltar depois. Então, aqui para facilitar, eu peguei a agulha de tapeceiro e aqui, ó, vou pegar essa pontinha e vou passar ela por debaixo dos pontos baixos aqui, ó, que eu fiz. Feito isso, é só cortar o excesso do fio. E repetir isso também, né, em outras pontas que você tiver solta aí na sua peça. Então era isso, gente. Eu espero muito que tenham gostado dessa aula, que tenham conseguido fazer a blusa hibisco de vocês. Se você gostou, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo para me falar o que você achou, de curtir esse vídeo e de compartilhar para chegar a mais pessoas. Então era isso, gente. Até a próxima quinta. Tchau, tchau!